Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Que Jesus esteja nos seus lares, nas suas vidas, sempre abençoando. Então vamos à nossa reflexão para o início dessa semana, para as situações novas, né? Ou para as mesmas situações que irão se repetir essa semana. Agradecendo sempre a Jesus por tudo que nos chega. Então vamos ver a lição para essa semana. Deixa eu colocar aqui. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 16. Substitui, no teu vocabulário, as más pelas boas palavras. Expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém, envenenam o coração. A palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridade. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. O verbo expressa a qualidade moral do indivíduo, porque há pessoas que falam bem, e são más, não é justo que sendo bom, te apresentes mal. Esse texto é interessante. Na semana passada eu comentei que a lição era para todos, né? E aqui continuamos. Essa lição é para todos nós. De uma parte direta e de uma parte mais indireta ou mais interpretativa. Então vamos olhar como nos apresentamos. Eu venho batendo sempre nessa tecla. Nós somos não só aquilo que fazemos. Aquilo que nós fazemos demonstra quem nós somos. Mas somos também aquilo que nós apresentamos. Então, não adianta determinadas atitudes, determinadas situações, se o modo como nós nos colocamos nos atrapalha. Lembremos aqui que vocabulário não é uma questão de uma ortografia correta. Falarmos corretamente, nos expressarmos com as palavras mais bonitas, com as flexões verbais corretas, com todas as acentuações, as concordâncias. Não é por aqui que Joana está pensando a lição de hoje. O que ela fala é da vulgaridade. Quão vulgar é o nosso palavreado. O quão vulgar é como nos expressamos. Eu havia dito na semana passada que não devemos nos pautar pela análise ou pela crítica dos outros, mas devemos usar essa crítica, essas análises, para que nós possamos pautar mudanças nossas de comportamento. Eu ia me adiantar, mas vamos ler. Substitui no teu vocabulário as más pelas boas palavras. Rapidamente, não confundamos a reflexão de hoje, né, com a profundidade dessa frase. Essa frase solta leva-nos a vários entendimentos. Porque o que são más palavras e boas palavras? Podemos olhar pelo sentido moral. Palavras boas são as palavras que enobrecem, palavras boas são as que enaltecem, confortam, fortalecem as pessoas.
Palavras mais são palavras que degradam, palavras que ofendem, machucam. Mas Joana não está nesse caminho. Ela fala exatamente sobre vocabulário e não sobre moralidade. De certo modo, a moralidade também, mas não do sentido moral das decisões, dos atos, mas moral no sentido do comportamento. Então, no segundo parágrafo, ela explicita e explica sobre o que ela está querendo falar. Ó, expressões chulas e vulgares talvez estejam na moda, porém envenenam o coração. É complicado, porque a nossa sociedade, ela evolui. No que ela evolui tanto para o bem como para o mal. Podemos entender aqui não o mal como o mal, mas vamos ver se eu consigo. Já viu quando a gente puxa um elástico? A gente segura numa das pontas e puxa, estica. Quando nós soltamos o elástico, acontece o quê? Ele vai dar um chicote, ele volta, depois vem, volta. Só que é tão rápido que a gente não percebe. Mas toda vez que nós puxamos algo, de 2 a 1, ou ela arrebenta, e quando arrebenta, sofre um efeito chicote também. Mas quando nós soltamos, ela volta e fica ricocheteando. O que significa isso? Por que eu estou falando desse modo? Nossa sociedade funciona exatamente desse modo. Se olharmos lá na década de 60, 70, era um momento de emancipação, então vimos o uso indiscriminado de drogas, de sensualidade, de modos de vida diferentes, né? Na década de 70, de 80, era um outro contexto, mais uma sensualização, situações complicadas também atravessamos a década de 90. Chegamos à década de 2000, a coisa começou a mudar. Tudo que foi puxado, estendido lá na década de 60, 70, década de 60, né, perdão, era 40, 50, era muita repressão. Aí veio a década de 60, 70, começou esse afrouxamento nos modos e nos costumes, e a sociedade começa a puxar essa corda, esse elástico. Aí vamos na década de 70, de 80, de 90 e vamos esticando até que a sociedade chega e essa corda está muito esticada. Aí dá-se aquele freio, é como se soltasse, o elástico volta e começa a ricochetear, procurando o seu centro. Então, na década de 2000, 2010 e assim por diante, começamos um moralismo mais forte, aquelas situações eram menos toleradas, politicamente correto, os pejorativos. Adentramos a década de 20, né, 2020, e lutas das minorias, etc., tornaram-se mais aguerridas. Então a sociedade vive nesse estica e puxa de se ajustar. É um movimento natural, tá, gente? Não é algo que um ou dois provocam, é a sociedade que provoca. Então, para ela chegar ao equilíbrio, é necessário sair experimentando, fazendo esse puxar. Não deu certo, volta. E vamos agora, avançou um pouquinho, a gente vai tentando outra coisa. É natural. E com isso,
são colocadas a parte de palavras de ortografia. Por exemplo, lá no passado, né, toda vez que ia-se ao banheiro era urinar, né, ou evacuar. Aí depois virou xixi, cocô. E hoje eu utilizo umas palavras mais fortes, que já entrou no vocabulário. Eu, da minha época, né, eu sempre falo, eu evito de falar essas palavras, porque na minha época eram palavrões. E hoje se tornaram tão comuns que as pessoas estão falando essas palavras como se fosse algo supernatural. Mas notamos que em determinados ambientes essas palavras chocam. Notamos que quando tem um grupo de pessoas um pouco mais restritas a determinados vocabulários, essas palavras são chocantes. Por exemplo, o uso de gírias. Imagina se eu chegasse aqui e começasse, poxa, mora, já fui lá atrás. Entendeu, bicho? Não é um local para isso. Não é um momento para isso, não é a melhor maneira de se comunicar. Não que a língua, né, ela seja algo imutável, mas também nós não podemos nos dar ao luxo de transformar ou de normalizar determinadas palavras. Porque o que acontece? Aí eu dei essa volta toda para a gente entender o que a Joana quer nos dizer. Porque colocar envenena o coração, como assim? Expressões chulas e vulgares. Eu vou lá e vou dar uma para falar que vai evacuar. Isso transforma uma narrativa em algo diferente. Talvez no futuro, meus filhos, as pessoas vão normalizar isso, mas não é algo que hoje tem um bom tom. E essas gírias, o que elas fazem? Criam separações. Por exemplo, você vai a um ambiente onde pessoas não articulam esses tipos de palavras. Quando essas modas, né, essas expressões se tornam parte de nós, nosso coração fica com isso aí envenenado, ou seja, com esse vício de linguagem, que é um vício. Porque a ortografia, o vocabulário, ele é rico, não necessita desse tipo de colocação para se fazer entender. Então, o modo menos agressivo é aquele que nós menos machucamos as pessoas, ou menos incomodamos a pessoa. E, querendo ou não, vão segmentando a sociedade. Há pessoas que falam muito palavras, né, de baixo calão, utilizam. Eu sou uma pessoa que tive que me policiar muito, porque eu utilizava muito palavrão, muita gíria. E quando eu me apercebi dessa situação, notava que em determinados grupos a conversa comigo era mais restrita. As pessoas conversavam comigo de uma maneira diferente. É algo que para nós talvez gere até um pouco de incômodo para quem está ouvindo, do tipo, e daí? Qual o problema? É o meu jeito, é assim que eu sou, eu aprendi assim, é a modernidade. Ok, não está errado. Mas lembre-se, nós somos criaturas sociais. Devemos estar sempre
dentro de um contexto. E se é o contexto que nós buscamos para a vida, determinadas frases, determinadas palavras não deveriam fazer parte, ou então deveriam ser altamente restritas. Ah, mas no meu grupo social todo mundo fala assim, ok, tudo bem. Você se faz entender e você está junto do seu grupo. Mas no momento que você começa a estudar, começa a ler, o seu vocabulário começa a se elevar, você vai ver que tem palavras mais adequadas. Você vai ver que a literatura não engloba esse tipo de palavreado. E é exatamente aonde a Joana toca. O uso de palavrões, de gírias, de situações de palavrões, gírias e tipos de palavras causa exatamente isso, uma vibração mais negativa. Porque quando nós falamos um palavrão, ele está associado a uma carga emocional muito forte dentro de nós. Ninguém fala um palavrão por falar. Toda vez que se fala o palavrão, algo dentro de nós está impelindo esse sentimento para fora. Tanto que tem pessoas que se sentem desafogadas quando algo acontece, gritam palavrão. Porque é uma carga emocional muito grande e que quando fala, a pessoa relaxa. Por quê? Gasta aquela energia, canaliza aquela energia diante daquele termo. Novamente, não estou aqui ditando regra, né? Eu estou explicando como as coisas funcionam, tá? Não estou dizendo que tem que ser assim ou as coisas são assim. A pergunta é, como nossa sociedade funciona? Lembre-se, não vivemos sob os ditames da sociedade, mas vivemos inserido nela. Então, para que nós tenhamos voz, para que sejamos ouvidos, temos que ter uma dialética, temos que ter um modo de falar respeitável. Temos visto verdadeiros espetáculos bizonhos e horrorosos, né, dos políticos falando tanta bobagem, tanto palavrão, tanta coisa degladiando, parecendo uma turma de quinta série, brigando. É algo feio, é algo indecoroso até com a posição que está. Então, nós temos que trazer para a nossa vida não um palavreado difícil, complicado, não, nós temos que trazer para a nossa vida um palavreado simples, direto e de boas vibrações, para que o nosso coração se adeque a essas vibrações. Então, quando a Joana fala que envenenam o coração, é a carga emocional que essas palavras carregam. É o modo como elas carregam. Então, antigamente, eu vou usar o termo, né? A pessoa fala assim, vou lá no banheiro urinar. Aí, tempo depois, passou a se chamar xixi. Na época já houve essa controvérsia muito forte. Normalizou-se. Agora está se normalizando outra palavra. Que, mesmo assim, é uma palavra que exprime o quê? Emoção. E não um ato fisiológico. Estou usando isso como exemplo, mas são várias outras palavras que eu não vou ficar tocando nos palavrões. Não vou ficar falando dessas expressões vulgares. Veio aqui um dos outros usos muito comuns da vulgaridade das palavras é o depreciar as pessoas. Então, a injunção de apelidos, a tipificação das pessoas, comparando-as a animais, fulano é um rato, ciclano é um burro, beltrano é uma besta. Isso é uma tipificação de fazer com que
humilhe-se. Humilhe-se aquela pessoa que está sendo falada. Está equiparando ela a um animal. Ah, fulano é uma cobra, ciclano é um... E por aí vai. Então, são palavras de baixo calão? Não, mas são expressões vulgares que não deveriam ser feitas, porque atrás delas carregam emoções muito negativas. Elas envenenam nosso coração, envenenam nossa vibração. Então a Joana continua: a palavra é instrumento da vida para a comunicação, o entendimento, e não arma de agressão, violência e vulgaridade. Então, como eu coloquei antes, comparar pessoas a animais, xingar pessoas, ridicularizando-as, usar da agressividade para com as pessoas. Um termo que eu acho muito interessante, as pessoas não notam e não percebem, por ver no seu entorno, por ver no seu entorno e só repetem. Você fala para uma pessoa, você chama a atenção dela. Assim, a pessoa fala tal coisa e você, não, fulano, não é isso, é assim. Aí a pessoa fala assim, então desculpa aí então, tá? É um jeito agressivo da pessoa dizer para outra, por que você está me corrigindo? É um jeito de falar para a pessoa, você está querendo crescer em cima de mim, você está tirando onda. Olha o jeito como a gente fala, o modo como nós falamos. Isso tudo é natural em nós e imperceptível no dia a dia. Mas no final das contas, uma pessoa que nos conhece mais de perto ou uma pessoa que acaba de nos conhecer, nota pelo nosso linguajar, pelo nosso modo de falar, quem nós somos, como nós nos identificamos. De novo, não estamos aqui para servir de parâmetro para ser julgado por ninguém, mas é como nós nos colocamos, como nós somos vistos. Porque muitas pessoas começam com aquela ideia, ninguém me ouve, ou eu falo, só porque eu falo palavra errada, ninguém vai ficar julgando quem você é pela palavra errada que você fala, mas pelo modo como você fala, pelo modo como nós falamos. Um jeito mais sarcástico, um jeito mais irônico, um jeito mais debochado, as pessoas notam. E isso está dentro da vulgaridade e da agressão. Como o exemplo que eu falei, desculpa aí então, coisas desse tipo, é uma agressão que você faz a outra pessoa. A pessoa se sente mal, tipo, poxa, eu não estou te chamando a atenção, estou tentando fazer com que você não erre. Então, preste atenção que o que Joana nos traz é um entendimento para tomarmos cuidado com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. O uso irregular das palavras corrompe a mente e rebaixa o homem. Rebaixa o homem que fala e rebaixa o homem de que é falado. Quando nós utilizamos as palavras, os palavrões, as palavras de baixo calão, as palavras agressivas, a ideia sempre é rebaixar a pessoa. É de colocar a pessoa no seu lugar. Fulano é isso, Beltrano é aquilo, ciclano não sei o quê.
é um jeito de rebaixar a pessoa e nisso nós nos rebaixamos. Porque quem está em nossa volta percebe como o nosso coração pensa, como nosso coração age, como a nossa cabeça pensa. Quais são os nossos valores? Rebaixa a pessoa que nós estamos falando e nos rebaixa diante daquelas pessoas que estão nos observando. E nós, depois de um tempo, percebemos que utilizamos demais esses tipos de palavras que não nos identifica bem. Poderia ter falado de um modo diferente. Nós vamos, por exemplo, quando eu vou a uma outra casa, nós vamos numa casa nova. Procuro olhar antes de puxar um papo, antes de conversar, olha só, puxar um papo, antes de iniciar uma nova conversa, olhar como as pessoas se comunicam. Também não adianta eu chegar lá, as pessoas estão falando normalmente, eu vou lá puxar uma filosofia ou algo. Não, é chegar às pessoas e conversar diretamente com as pessoas. Entender, não ser rude, não ser agressivo. Eu lembro uma vez, estava numa casa, uma palestra, uma senhora fez uma palestra bonita, muito profunda, né? De grande sabedoria. Uma das pessoas que estava na palestra, ao terminar, nós fomos lá conversar com a palestrante. Uma das pessoas virou para a palestrante, falou assim para ela: "A senhora é fera, hein?" A senhora ficou assim: "Por quê? Você não gostou do que eu falei?" Ele: "Não, a senhora é fera mesmo." Ela: "Mas o que eu fiz para você estar falando assim comigo?" No vocabulário dela, fera não é uma pessoa espetacular. Fera é um ser bestial. Fera é um animal bravio. E na cabeça dela, ela achou que aquela pessoa estava reclamando de algum comportamento dela. Vejam como é que são situações, né? Dan, isso é muito pontual, acontece muito, gente. As pessoas apenas não falam. Continuando aqui, o verbo expressa a qualidade moral do indivíduo. Quando nós vamos evoluindo, essas palavras de baixo calão não quer dizer que a gente tem que parar de usar palavrão para ser evoluído. Ao contrário, quando a gente vai melhorando, essas palavras não nos representam mais. Não precisamos usar essas palavras, não precisamos usar esses adjetivos, não precisamos mais articular esse tipo de palavras para nos fazer entender, para sermos compreendidos. Essa é uma questão muito interessante, muito importante para nós. Então, à medida que nós vamos estudando, lendo, nosso vocabulário vai melhorando, começamos a perceber as palavras corretas a serem utilizadas, passamos a compreender as relações humanas e como nos relacionar melhor. Então, a qualidade moral, não que ela esteja diretamente ligada, mas ela expressa, ela é um dos parâmetros para mostrar se nós melhoramos ou não. E para encerrar, porque há pessoas que falam bem e são más. Não é justo que, sendo bom, te apresentes mal. É interessante, né? Quando vem a primeira parte, nós já emendamos. Não sei vocês, mas eu pensei assim, talvez até erroneamente, mas porque há pessoas que falam bem e são más, e eu já emendei. Há pessoas que falam mal, mas são boas. Existe. Pessoas que falam mal? Não.
pessoas que articulam o vocabulário erroneamente. Não sabem as palavras direito, conjugam o verbo errado, mas aquela fala que falam bem é o modo de falar, mas internamente a pessoa é má. Ou seja, usa a palavra como um jeito de enganar, de iludir, de trapacear. E nós somos enganados todos os dias por pessoas que dizem aquilo que nós queremos ouvir. Um exemplo, nós vemos aí os políticos, né? Eu prometo que vou passar esgoto na rua, eu prometo que eu vou fazer. E vai dizendo tudo aquilo que a gente quer ouvir. E talvez alguns acreditem, outros não. Mas certamente alguns vão acreditar. E alguns votos ele vai arrancar dali. Nós, idem. Às vezes, estamos nos esforçando, estamos falando diferente, mas internamente ainda mora aquele homem ainda meio, um tanto quanto rude, agressivo, e ele está ali presente. Por isso que de vez em quando sai aquela palavra mais pesada. Então, o que ela diz aqui? Porque há pessoas que falam bem são mais, são essas pessoas ruins, mas que se expressam de uma maneira ilusória, que trapaceiam. As pessoas que são mais falam bem, pessoas que são mais. Está aqui a própria coisinha, a própria parte de cima. As pessoas mais são mais, elas vão fazer atos ruins. Embora, independa do que elas falam, elas vão fazer atos ruins, por isso que elas são mais. Agora, não é justo que à medida que nós vamos evoluindo, vamos entendendo, vamos depurando o nosso coração, vamos mudando nossas atitudes, nossa vida, nosso jeito de ser, sustentarmos palavras que não se adequam a isso. São palavras vulgares, são palavras que não que sejam palavrões ou que sejam palavras ofensivas, mas são termos chulos, são termos que não deveriam ser falados. Mas, como eu falei antes, né, tenho falado muito, nossa sociedade ela evolui e temos que nos atentar a essa evolução. Errado ninguém está de falar do jeito que quer falar. Errado não está quem está magoando, quem está ofendendo, quem está se rebaixando com as palavras que usa. Às vezes uma pessoa fala assim, mas eu não consigo arranjar um bom relacionamento. Eu não consigo arranjar um emprego melhor. Talvez o conjunto de palavras, o conjunto de termos que está usando, pode depor contra si. De novo, estou aqui sendo bem amplo, bem genérico. É uma reflexão. É algo para olharmos para dentro de nós, olharmos no espelho e começarmos a ouvir aquilo que nós falamos. O que significam aquelas palavras que nós falamos? Como eu falei para vocês, antigamente, até tinha uma prima que brincava muito comigo, falava que a cada 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrões. Graças a Deus, tenho mudado, ainda falta um pedaço grande ainda, mas já não sou mais aquele mesmo. Mas estou muito longe de ser quem eu quero. Mas estamos na luta. E a reflexão dessa semana, que eu convoco a vocês a olhar. Olhar dentro do vocabulário nosso,
português é uma língua linda, cheia de recursos, e não precisamos utilizar desse tipo de palavreado para nos fazer entender. De novo, cabem muitos preconceitos. A mulher não pode falar isso, o homem não pode falar aquilo. O ideal é que não falemos. O ideal é que nós tenhamos sempre uma palavra cordial, uma palavra amiga. O ideal é que nós evitemos comparar pessoas com qualquer outras coisas. Fulano é tão ignorante quanto uma porta. É o tipo de comparação que não é boa de se fazer, entorpece o coração, porque existe um termo, um neologismo, mas coisifica, ou seja, transforma as pessoas em coisa ou em animais. E isso é para diminuir a pessoa, rebaixar a pessoa. Evitemos esse tipo de comentários, esse tipo de palavras, e vamos olhar para a semana que inicia com olhos de esperança e pedindo sempre a Deus que nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, nos dando a compreensão da situação que estamos e que possamos nos policiar, que possamos ter não só a boa vontade de mudar o nosso modo de falar, como também o quanto falar. E já passei muito do horário. Peço perdão a todos. Então, tão importante quanto falar é saber se calar. Tão importante quanto articular bonitas palavras é saber a intensidade dessas palavras. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado por essa semana que se inicia. Traga aos nossos corações a esperança, a paz e a luz para que nós possamos vencer ao vosso lado as tarefas, as missões que nos são dadas para essa nova semana. O Senhor seja em nossos corações e nossas mentes, nos fortalecendo, nos trazendo a tranquilidade e a paz para que tudo que venha nos suceder, que seja sempre pelo amor de nosso Pai. Obrigado, Senhor, por estar ao nosso lado. Cuida de cada um de nós, fortalecendo e ajudando. E possamos, junto da Mãe Santíssima, junto dos trabalhadores desse lar, caminhar para a frente e para o alto, com as graças de Deus. Que assim seja. Uma boa semana. Jesus seja no coração de todos. Que assim seja e graças a Deus.